Meus irmãos, graças a paz. Vamos continuar o estudo do livro de Ageu. Hoje nós iremos ver Ageu capítulo 1, versos do 12 ao 15. Ageu capítulo 1, versos do 12 ao 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Meus irmãos, muitas vezes nós amamos o Senhor pelo que Ele pode nos dar. E nós percebemos isso em diversos episódios da história do povo de Deus. Nós podemos lembrar dos 10 leprosos que Jesus curou lá em Lucas capítulo 16, do verso 11 ao 19. Onde desses 10, 9 não voltaram e falaram com o nosso Senhor Jesus. Ou com o povo do deserto, que viu o mar se abrir, que viu as pragas, que viu o Senhor libertando o seu povo das garras de Faraó no Egito. E o que foi que o povo fez logo depois? Eles mesmo assim murmuraram. Meus irmãos, e diferente disso, é louvar ao Senhor pelo que Ele pode nos dar. Quando nós somente nos achegamos a Deus, pedindo presentes ou pedindo aquilo que Ele pode nos dar, é diferente daquilo quando nós louvamos pelo que Ele pode nos dar. Isso nos mostra que quando o povo não tinha os presentes de Deus, eles não se alegravam com o doador, aqueles aqui em casa. Meus irmãos, essas duas histórias, uma do Novo Testamento e uma do Antigo, ela nos mostra algumas coisas. Essas histórias bíblicas não são exceções. Elas são demonstrações do que frequentemente acontece com pessoas que supostamente têm interesse pelas coisas e não por Deus. E nós vamos relembrar um pouco do livro de Ageu, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 11, que nós falamos sobre ele no domingo passado. O contexto era que o povo estava retornando à terra e acostumou-se a viver sem o tempo. Isso a gente observa no verso 1 ao verso 11. Então eles tiveram algumas dificuldades, que nós falamos sobre isso. Foram dificuldades políticas, sociais, ou seja, o povo onde eles estavam presos no cativeiro, da Babilônia por 70 anos, eles retornaram agora para sua terra, Jerusalém, e encontraram a terra totalmente destruída, os templos, os muros e as casas. Era um povo que estava totalmente desesperançoso. Muitos deles nem tinham vivido e nem tinham chegado a ver a primeira Jerusalém, o primeiro templo como era antes da destruição. Então muitos deles, através do ensino dos seus pais, tinham memórias. E a gente pode ter um exemplo disso no livro de Neemias. Neemias não teve contato com Jerusalém primeiro, porque ele já nasceu em outro império. Mas o que acontece? Deus liberta através de Ciro. E então, eles voltam para a terra, começam a construir os templos, lançam os alicerces, mas por causa dos problemas do povo samaritano que ali habitava, quando o povo de Jerusalém, quando os judeus voltaram, travavam essa construção. E não só isso, meu irmão, mas as dificuldades econômicas também. E nós vemos isso, que eles plantavam muito e colhiam pouco. E a gente viu isso no verso 7 até o verso 11 do capítulo. Eles não estavam colhendo aquilo que normalmente eles colhiam.
Então, eles se acostumaram. E o templo ficou sem construção durante 15 anos. Durante esses 15 anos, eles não construíram aquele que era o maior símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então Deus ele faz um pedido a eles. Não, Deus ele faz um pedido a eles que é eles reconstruírem o seu templo. Mas então o povo mostra um pecado diante de Deus, que é postergar a construção do templo. E nós observamos isso no verso 2, quando Deus chega para o profeta Ageu e fala que esse povo diz ainda, não veio ainda o tempo. Então eles dão desculpas para Deus, dão desculpas ao profeta para dizer que não era o tempo ainda. Afinal, só faziam 15 anos que o templo havia sido iniciado a construção e parado. Então eles acham que não era necessário ainda a construção do templo. Então Deus chama esse povo ao arrependimento, porque afinal, postergar o pedido de Deus também é um pecado. O postergar os pedidos, meus irmãos, ele mostra que há inversão de valores em nós. Porque você pode lembrar da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus amigos, quando eles pedem alguma coisa e você fala que não vai, que vai fazer, mas não agora, essa pessoa pode se sentir ofendida pelo fato de que o pedido dela talvez não tenha tanto valor para você. Então isso mostra no nosso coração de que nós não estamos dando tanta importância para o pedido. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Eles estavam mostrando a inversão das suas prioridades. Então eles dão uma desculpa de que a economia, eles não estavam colhendo tanto e não tinham tanto, eles estavam insatisfeitos com aquilo que eles estavam colhendo. E o texto dá a entender, meus irmãos, a partir do verso 7 ao 11, de que o texto não fala que eles não tinham nada. Mas o texto nos mostra de que talvez eles não tinham o que eles esperavam. E é por causa disso que eles não constroem um templo. Mas o texto é muito claro quando fala de que eles tinham tempo para investir nas suas casas, investir nas suas famílias, mas não tinham tempo para investir nas coisas de Deus. Então a gente vê a partir do texto de que não era porque eles não tinham, era porque eles não queriam. Agora. Então, e qual é a exaltação de Deus diante desse texto que passou? É a autoanálise. É olhar para a sua vida. Deus ele fala no verso 5, no verso 7, considerem o vosso passado. Então Deus fala, olhem para onde vocês estão, olhem onde vocês chegaram, onde vocês estão caminhando com as suas próprias pernas, olhem o que vocês têm feito. Vocês falam que ainda não é tempo, mas vocês constroem as suas casas e vocês não constroem um templo. E isso acontece de que Deus ele pesa a mão sobre aquele povo, e como ele falava em Amós, Deus ele julga e dá menos colheita para aquele povo do que eles deveriam receber. E qual é o alvo de tudo isso, meus irmãos? É agradar e glorificar Deus. Isso a gente pode ver no verso 8. Quando Deus ele diz, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Então tudo o que Deus queria desse povo no momento era a reconstrução do templo. Porque disso mostrava a quem eles serviam. Porque o templo no Antigo Testamento era um sinal de que esse povo tinha um Deus. E esse Deus, ele habitava no meio do seu povo. E quem mais poderia ter um símbolo de templo do que o povo de Israel? Que durante tantos episódios, eles venceram com a mão poderosa de Deus as suas guerras. Eles passaram por dificuldades, mesmo sendo exércitos menores e contra exércitos muito mais poderosos, eles ganharam, porque Deus tinha dito que eles iam ganhar. Um povo que passou pelo cativeiro do Egito anteriormente, e Deus o tirou de diversas situações que eles pudessem observar a grandeza de Deus. E agora esse povo, mais uma vez, desobedece ao seu Senhor. E isso não é só com eles, meus irmãos. Isso acontece com as nossas vidas diariamente, onde nós muitas vezes esquecemos de olhar aquilo que Deus já nos deu. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldades hoje, nós esquecemos de olhar e de ser contentes
com aquilo que o Senhor é. E Deus ele não precisa dar nada para a gente, para nós reconhecermos Ele como nosso Senhor. E nós sermos alegres nele. Então, meus irmãos, o povo agora, eles encontrou a sua casa, a sua cidade toda destruída. Muitos deles não criam que o Senhor estava mais com eles. E agora, depois de 15 anos, o profeta Ageu chega para aquele povo e dá a palavra de Deus, dizendo: construam um templo. E entrando no texto de hoje, meus irmãos, do verso 12 ao 15, eu vou separar o texto hoje em 3 pontos. E o primeiro é sobre o arrependimento, no verso 12. Que é no primeiro versículo da leitura, que diz o seguinte: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, uma das coisas que nós percebemos na palavra de Deus, diante desse texto, é de que, quando Deus fala ao seu povo, o povo ouve. E não só isso, meus irmãos, mas eles ouvem e temem. Se nós formos ver o ouvir e o temer, eles ouvem e sabem que é aquela palavra enviada de Deus pelo profeta Ageu, mas eles temem e vão cumprir aquilo que Deus mandou. E o profeta Ageu, diferente de alguns profetas antes dos exílios, ele teve algum sucesso, entendam, pelo fato de que o povo ouviu aquilo que ele pregou. A gente pode lembrar de Isaías 6, por exemplo, onde Deus ele fala para Isaías: você vai pregar, mas o povo não vai ouvir. E Isaías pode ter se perguntado: mas Senhor, até quando isso vai durar o quê? Uma semana, um mês, 6 meses? Mas Deus diz: até não haver pedra sobre pedra. Jeremias também reclama que o povo ele não estava ouvindo. O povo não ouvia aquilo que ele pregava, a sua profecia. Mas em Ageu, é quase que imediatamente. Ageu é ouvido. E Deus fez com que Ageu fosse ouvido e usado. Agora o povo, que anteriormente parecia ser desinteressado, é transformado em obediente. Olha para o verso 12. Os dois responsáveis pelo povo, tanto Zorobabel, que era o governador, como fala o verso 1, e tanto Josué, que talvez era responsável pela espiritualidade do povo, pelo filho do sumo sacerdote, agora, eles com grande importância sobre esse povo, eles ouvem e temem. Eles primeiro ouvem e depois todo o resto do povo. E o povo teme. E quando o apóstolo Paulo, em Coríntios, no capítulo 14, no versículo 4 e 5, ele vai falar sobre as profecias no Antigo Testamento, ele vai falar a respeito de que as profecias, quando são faladas, quando são pregadas pelo povo de Deus, ele fala de que, a partir da palavra de Deus, nós somos convencidos de que somos pecadores e de que nós não somos nada e somos nós que precisamos dele. E veja, meus irmãos, quando Deus ele leva um povo a passar pelo exílio, Deus, ele acha, o povo achando que antes ele era autossuficiente, porque afinal eles tinham vencido tantas guerras, eles tinham passado por tantas dificuldades, e Deus, ele levantava o seu povo toda vez, e o povo se achou autossuficiente, a ponto de Deus ter que mandar eles para um exílio para que eles fossem humilhados. E não só isso, mas nós somos esse povo. Quantas vezes nós temos que passar por alguma dificuldade para entender quem Deus é e o que Deus já fez? E você pode lembrar na sua vida diferentes coisas que Deus já fez através da dor, do sofrimento, através de algumas perdas, ou através de tantas outras coisas, meu irmão. Mas que nada disso, mesmo sendo dor e sofrimento, é transformado em somente isso, mas sempre numa glória maior. Então veja, um povo que antes
estavam focados somente nas suas coisas, em construir somente as suas casas, em não contribuir com a construção, agora eles ouvem a voz do profeta e eles temem e obedecem. E como fala o Salmo 128, versículo 1, vamos abrir lá, meus irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e não aos homens. O povo de Israel, o povo de Judá, estavam temerosos também com os samaritanos, todas aquelas circunstâncias que haviam circulado a eles. Então, em algum tempo, eles tiveram mais temor a homens do que ao próprio Deus. Então, Deus, ele chama o seu povo ao arrependimento. E a reconciliação que a gente pode observar também nesse versículo 12 é que logo no meio do versículo Deus ele fala: eles atenderam a voz do Senhor, o seu Deus. E quando a gente vai olhar lá no verso 2, Deus ele fala para o profeta: este povo, como se fosse algo distante. Agora Deus ele fala que ele é o Deus deles. E por que isso, meus irmãos? Porque o pecado ele nos afasta do nosso Senhor. O pecado ele tem poder na nossa vida de nos distanciar daquele que é o nosso Criador. Eles tiveram medo. Afinal, todos nós temos medo de alguém ou de algo. Você pode lembrar da sua reputação. Por que nós nos importamos tanto com o que as pessoas pensam de nós? Por que nós às vezes fazemos tantas coisas, meus irmãos, para que as pessoas olhem para nós de um jeito bom? Por que nós escondemos tanto os nossos pecados, não confessamos aos nossos irmãos, maridos, pais, mães, para não demonstrar nossas fraquezas? Esse povo passou por coisas iguais às nossas que nós passamos, em um contexto diferente, meus irmãos. E muitas vezes nós somos tentados a olhar para as Escrituras e falar como esse povo tinha contato com Deus e eles faziam os mesmos pecados. E a gente olha para Pedro e fala como Pedro andou com Cristo e negou Jesus, mesmo assim por 3 vezes. Ou como os discípulos no Novo Testamento eles duvidavam tanto de quem era Jesus. Mas nós esquecemos que nós sempre fazemos isso, que nós sempre nos colocamos no lado bom do texto. Quando nós lemos o texto de justo e ímpio, nós sempre nos colocamos no lado do justo. Nós não pensamos que nós éramos ímpios e Deus nos fez justos. Nós somos tentados a olhar para as coisas com as nossas próprias forças. E aí, quando Deus ele fala ao seu povo, o povo teme e o povo ouve, Deus ele encoraja. E aí, meus irmãos, nós estamos no verso 13. Deus encorajando o seu povo. E diz o seguinte, verso 13: Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Esse texto nos mostra conforto. Deus estava com o povo mesmo sem o templo ainda. Sua presença não estava amarrada ao local. É claro que o templo tem uma importância como um símbolo, né? Mas Deus não diz que Ele estará somente quando o templo está construído. Deus ele fala que está com o povo ainda na reconstrução. Então, todas as vezes na Escritura, quando Deus diz que Ele é com o povo, que Ele é convosco, que Ele é com uma pessoa, é sempre uma situação que a pessoa está desencorajada e Deus fala isso para encorajar e renovar a sua promessa. Todas as vezes que alguém sentia-se desanimado, Deus aparece falando isso. E nós podemos lembrar de vários episódios, como Abraão e Sara, por exemplo. Quando Deus disse que Abraão terá uma descendência tão grande quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. E o que é que Sara disse para ele? Abraão, eu sou estéril, nós não somos velhos, mas tem uma H. Já que você vai ter descendência, vamos fazer logo. E aí ele tem um filho, Ismael.
E Deus aparece e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu serei o Deus, o seu Deus, e o Deus da sua descendência. Então Deus vai, capítulo 16 em diante, ele vai e fala de Isaac diretamente, porque Abraão ainda não queria o que queria acontecer. E Moisés é chamado para tirar o povo do Egito. E ele pergunta a Deus como é que ele faria isso. E aí Deus diz: vai e diga que o eu sou enviou. E saiba que eu estou com você. Então, meus irmãos, todas as vezes na Escritura que Deus fala que eu sou o seu Deus, que eu sou Deus convosco, é sempre em um contexto de desânimo. Josué, que vai substituir Moisés, logo depois, logo no capítulo 1 do seu livro, Deus ele fala o quê? Ser forte e corajoso, porque eu estou com você. Claro que é um resumo, não está escrito assim, mas você pode olhar lá, se você quiser. E o que é que Jesus faz? Fala para os seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus ele fala ali que o povo agora ele vai para o mundo pregar o Evangelho. Jesus ele fala que o povo vai padecer de perseguição, que o povo vai passar por grandes sofrimentos. E qual é o conforto que Jesus dá? Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, qual é o conforto maior que nós podemos encontrar em Deus do que esse? Ora, nós estamos vivendo em pecado, nós estamos pecando diante de Deus, ora desobedecemos, e Deus chega para nós, nos lembra do nosso pecado, nós nos arrependemos, e não só isso, Deus ele fala: eu sou com vocês, eu estou convosco. Qual é o conforto maior que Deus está conosco, que nós podemos ter no resto da nossa vida? Onde nós fomos separados, fomos eleitos por Cristo. Nós encontramos salvação no seu precioso nome. Ninguém, meu irmão, como fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, que domingo que vem vocês vão ler na leitura continuada. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, todas as vezes que esse povo ele se esquecia do seu passado, do que Deus tinha feito no passado, Deus chama eles ao arrependimento e fala: eu sou com vocês. Meu irmão, nessa pandemia, nós passamos por momentos muito difíceis, a gente tem falado isso, eu não pode vir. E você pode lembrar de algum episódio, no seu momento de oração, no seu momento de leitura, em que você se sentiu confortável com a presença de Deus com você. E que mesmo com todo o caos, mesmo com pessoas falecendo, mesmo com eu perdendo o emprego, alguém da minha família perdendo o emprego, Deus esteve conosco todos esses momentos. E o que nós temos feito, meus irmãos, para mostrar tamanha gratidão para o Senhor Jesus? Jesus mostrou que estando conosco, Ele morreu por nós. E Ele tem cumprido a sua promessa de que estará conosco todos os dias até a consumação. E não foi só somente no Novo Testamento. No Antigo, Deus estava com essas pessoas o tempo todo. Mesmo numa cidade devastada, mesmo numa cidade que foi totalmente destruída pela Babilônia quando chegou, e que passou 70 anos distante da sua terra, que foi prometida. Muitas pessoas nasceram, esqueceram e não tiveram contato com aquilo, e que a gente vai ler no capítulo 2, que o profeta Ageu vai dizer que a glória dessa casa será maior do que a da primeira. Muitas pessoas não tiveram contato com isso, meu irmão. Mas agora Deus aparece para eles, em que eles estavam pecando, e Deus disse: arrepende-se, volta à construção, porque eu sou convosco. E meus irmãos, e quem diz isso é o Senhor. Isso é algo muito maravilhoso. E agora, nos versos 14 e 15, continuando, Deus ele desperta o seu povo. No 12, no 1 ao 11, Deus ele fala qual era o pecado desse povo e o que eles precisavam fazer. No 12, o povo se arrepende. No 13, Deus encoraja. E no 14 e 15, Deus ele desperta. Diz o seguinte, versos 14 e 15:
O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Tudo que o povo fez, meus irmãos, de obediência e queria fazer de bom, é por causa do próprio Deus, e não por causa deles mesmos. E é por isso que nós não podemos nos sentir melhores do que qualquer pessoa. É por isso que nós não devemos nos achar melhores do que quem quer que seja. Porque tudo que nós fazemos de bom e tudo que nós fazemos de obediente a Deus é por causa dele mesmo, não é por causa de nós. E a gente pode ver que o povo estava em pecado. Deus, ele vem e manda a sua palavra ao seu povo que estava em pecado. E agora o povo, ele começa a construir o templo por causa de Deus. Porque no verso 14, logo no começo, fala: o Senhor, ele despertou o povo. Mas primeiro, ele despertou a Zorobabel e a Josué, que são os líderes. Também aqui a gente vê a importância dos líderes na vida do seu povo. Os líderes, eles são responsáveis pela vida do seu povo. Quando está falando de igreja, a sua liderança é responsável pela vida espiritual do seu povo. Cada pessoa, é claro, ela tem a sua importância na santidade. Mas o líder, ele vai responder pela vida da sua família. E nós vemos a importância aqui nesse texto. Ele aparece a Zorobabel e a Josué, mas não só isso, ele aparece também no restante do povo. Então Deus, ele produziu nesse povo a sua obediência. Meus irmãos, é muito bom nós percebermos como Deus, ele vai tratando a nossa vida através da Escritura. Como Deus, ele continua tratando da mesma forma que ele tratou o povo por meio do profeta Ageu. E às vezes nós pensamos e nós deixamos de ser muito abençoados porque nós preferimos ler tantas vezes o Novo Testamento do que o Antigo, onde nós não extraímos muitas vezes aquilo que o Senhor fala e falou, e continua falando hoje. O povo estava passando por também dificuldade. O povo estava passando por dificuldade econômica, sim. O povo estava passando pela sua terra. Imagine você, sua casa ser destruída e depois você volta. Você tem que fazer tudo outra vez. Reconstruir todos aqueles seus negócios que você já tinha. Onde seus irmãos, muitos deles morreram naquela terra da Babilônia e agora voltam. E muitos deles não querem saber mais do Senhor deles. Mas agora o Senhor aparece para aquele povo e fala que eles não devem temer, porque Ele está com eles. E agora o Senhor desperta. E a gente vê aqui, irmãos, algumas horas. No verso 12, o arrependimento é o nosso papel. É nos arrepender diante dos nossos pecados. No verso 13, aí tem Deus ele encorajando o seu povo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus ele nos encoraja a sermos mais santos e a acreditarmos que todas as nossas dificuldades nós já temos que temer, porque nós temos Ele. E no verso 15 nós vemos a responsabilidade dupla, onde Deus ele despertou o seu povo e agora o povo vai trabalhar na reconstrução do templo. Então, a nossa santidade, claro que tem um efeito passivo, onde Deus ele nos santifica, mas nós também devemos querer ser santos cada vez mais. Nós devemos querer buscar cada vez mais a santidade do nosso Deus. Nós não vamos ser santos se nós não lermos, se nós não pagarmos o preço, se nós não estudarmos a Escritura e ouvirmos a voz de Deus. Ou não quando nós não confessamos os nossos pecados, ou quando nós não oramos diante dele. Nada disso, meus irmãos. Sem nada disso nós seremos santos. Mas a partir do ponto quando Deus fala conosco e nos mostra naquilo que nós estamos pecando, qual tem sido o nosso papel diante daquele
que fez todas as coisas. Com certeza, meus irmãos, Deus tem despertado no coração de cada um aqui algum pecado que antes mesmo você não via, ou que você não percebia. Mas que nós sejamos, Senhor, como o salmista, e fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da fé. Toda a obra, meus irmãos, do profeta Ageu não foi só pelo profeta, foi porque o próprio Senhor quis restaurar a comunhão com o seu povo. E foi assim conosco, quando nós andávamos desgarrados da presença de Deus, e Deus nos adotou e nos chamou de filhos. E Deus aparece para nós hoje e fala: eu estou com vocês, Igreja Presbiteriana em Marechal. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com dificuldades de pandemia, mesmo com dificuldades de que às vezes não vai vir pessoa nova, ou que membros se afastaram por causa do Covid, ou qualquer comparação que nós fazemos com outras igrejas, como está a nossa vida diante daquele que nos ama. Olhem para esse texto, meus irmãos, sintam a responsabilidade que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados, mas que nós sejamos gratos por Deus nos encorajar sempre e confirmar que sempre estará conosco. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que nos próximos domingos nós estaremos estudando o resto do capítulo 2 e todo o restante. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo, Senhor, nós somos pecadores. Porque mesmo, Senhor, nós fazemos aquilo que não te agrada, Senhor. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz, Senhor. E não só isso, o Senhor sempre, Senhor, dia a dia, confirma que o Senhor está conosco. Assim como o povo falou, Senhor, no tempo do profeta Ageu, fazendo com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, o Senhor continua falando conosco hoje. O Senhor continua nos encorajando, dizendo que é conosco, Pai. E que conforto maior há em saber que nós temos o Senhor conosco. Meu Jesus, nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos, Senhor, a tudo que o Senhor fez em nossas vidas, mesmo quando nós ainda não criamos em Ti. Como o Senhor nos guiou para nós estarmos aqui hoje, reunidos, cultuando a Ti e glorificando o Teu nome. Recebe a nossa adoração, meu Senhor. Mas que nós não venhamos a entrar aqui domingo a domingo, somente para ouvir a Tua palavra, mas que nós venhamos a praticá-la, Senhor, durante toda a semana e apresentar essa palavra para as pessoas também. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter falado conosco e ter confirmado mais uma vez, dizendo que está escrito. Essa que nós chamamos de agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém.